Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 7 de março. Estamos na segunda semana da Quaresma. E é com muita alegria que nós nos reunimos para meditar a Santa Palavra de Deus nesse caminho bonito do nosso retiro quaresmal. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus 23, de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. E lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, quando o Evangelho de Mateus foi escrito, mais ou menos pelo ano 80, o judaísmo estava se recompondo em Israel. Vocês recordam que no ano 70 houve o grande desastre. A cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos, foi incendiada, e o templo de Jerusalém foi destruído e nunca mais, até hoje, foi reconstruído. Então perderam o templo, perderam o culto sacrificial e perderam inclusive a própria cidade de Jerusalém. Houve então uma assembleia do farisaísmo numa cidade chamada Jâmnia, e a partir daí o judaísmo começa a se reorganizar. Chamam de judaísmo formativo. Nesta etapa, praticamente todas as outras correntes de Israel desaparecem. Fica somente o farisaísmo. E os fariseus impõem a sua maneira de interpretar a Sagrada Escritura. A crítica de Jesus hoje, nesse capítulo 23 de Mateus, é exatamente a esta ideia de que há somente esta única forma de interpretar a Sagrada Escritura. Os mestres da lei e os fariseus
têm autoridade para interpretar a lei de Moisés? Tem. De fato, eles conhecem a Bíblia de capa a capa, estudaram aos pés dos grandes mestres, os grandes rabinos de Israel. Qual é o problema deles, segundo Jesus? O problema é a hipocrisia. Deveis fazer tudo aquilo que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Aqui aparece o contraste forte entre dizer e fazer. Eles dizem, mas não fazem. Na verdade, não é privilégio dos fariseus ou dos doutores da lei essa distância, essa lacuna entre o dizer e o fazer. Todos nós, de algum modo, temos um grau de hipocrisia, porque nunca conseguimos uma coerência plena entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. Jesus continua a sua crítica. Eles amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros. As imposições da lei mosaica, os fariseus e doutores da lei impõem aos outros pesados fardos, mas eles mesmos não estão dispostos a levantá-los, nem que seja com um dedo mindinho. E aqui está o grande perigo também para nós, homens de igreja, bispos, padres, responsáveis por comunidades, impor ao povo simples normas variadas e nós mesmos não estamos dispostos a cumpri-los. O nome disso, mais uma vez, é hipocrisia. Nós é que devemos dar o primeiro testemunho, o testemunho fundamental. Agora vem uma crítica em relação à exterioridade. Jesus diz que eles fazem todas as ações só para serem vistos pelos outros. A exterioridade, no modo de vivenciar a religião, talvez tenha sido a crítica mais profunda de Jesus ao farisaísmo. Haja vista, por exemplo, o texto utilizado por nós na liturgia da quarta-feira de cinzas. Entra no teu quarto, e o teu pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Jesus, inclusive, dá uma lista de coisas que eles fazem só para serem vistos pelos homens. Primeiro, a roupa vistosa, com borlas, filactérias e todo tipo de fios dourados, violetas, que torna esta roupa cada vez mais vistosa. Faixas largas, escritos com textos da Escritura. O modo de vestir já era um modo de ser visto, ser contemplado, ser reverenciado na sociedade do seu tempo. Segundo, no convívio social, gostam dos lugares de honra nos banquetes. Então, primeiro, nas vestes distintivas. Segundo, no convívio social. Primeiro, os lugares nos banquetes. Terceiro, no âmbito religioso. Gostam dos primeiros lugares nas sinagogas. A sinagoga é a capelinha dos judeus, onde eles se reúnem todo sábado para fazer o culto, para ler a palavra de Deus, para meditar a palavra de Deus. Eles gostam dos primeiros lugares nas sinagogas. Depois, no convívio social, na cidade, gostam de ser cumprimentados em praças públicas.
e de serem chamados de mestres. E aqui está o ponto fundamental do farisaísmo. Eles dominam o povo, não é tanto pelo poder político ou pelo poder econômico. Eles dominam pelo saber, eles dominam pelo nível cultural. São eles que determinam aquilo que deve ser cumprido e o que deve ser rejeitado. Então, o nível simbólico, o nível intelectual é uma porta grande de domínio dos fariseus sobre a população. E gostam de ser chamados de mestres, de guias, de pais, exatamente para que se crie não somente uma dependência afetiva, mas um verdadeiro domínio sobre as pessoas. Aliás, quando nesse domínio há também esse componente afetivo, é pior ainda. Não deixeis que vos chamem de guias, de mestres. E no final, Jesus dá a síntese de todo esse percurso. Com esse dito, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Jesus então sintetiza a palavra de Deus desta terça-feira com esse dito. A lógica de Jesus de poder é outra. Para Jesus, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Porque ele é o maior e ao mesmo tempo ele é o servo de todos, que está subindo para Jerusalém para morrer por todos. Só há um único mestre. E esse único mestre, esse único pai, é responsável pela filiação, pela fraternidade, pela irmandade universal. Guardemos então, meus irmãos, minhas irmãs, a orientação que Jesus nos dá nesta terça-feira. Primeiro, um esforço sincero de coerência para que aquilo que a gente diz se aproxime daquilo que a gente faz. Segundo, que a nossa religião não se fundamente na exterioridade, mas na interioridade. Terceiro, que a gente não imponha a ninguém aquilo que a gente não está disposto a viver e a cumprir. E quarto, o serviço, a entrega, o testemunho, o maior deve ser aquele que serve. E se quiserem, uma quinta coisa, superar todo tipo de exterioridade que nos afasta de Deus e nos afasta dos irmãos. Seja por meio da roupa, seja por meio dos primeiros lugares nas sinagogas, nas praças, de sermos saudados e reverenciados. O maior é aquele que se faz servidor de todos. É assim que se compreende esse dito final que Jesus nos oferece como síntese do texto de hoje. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Um abraço a você, meus irmãos. Um abraço a você, minhas irmãs. Fiquem com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.